Bom, meus irmãos, nós vamos fazer então a prece para a gente começar, rogando ao Divino Mestre Jesus a bênção para este trabalho que está se iniciando nesta noite. Rogamos também, Jesus, aos benfeitores da vida maior, para que possam nos inspirar a todos e juntos aqui possamos fazer um bom trabalho agora na explanação e também logo após na fluidificação e no trabalho de passes. E assim sendo, damos por iniciado o trabalho desta noite. Bom, gente, aqui nós temos essa parte aqui, ó, o Consolador Prometido, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita, por si só, ela já pode ser considerada esse Consolador Prometido. Por quê? Porque ela veio no momento em que o materialismo estava crescendo no mundo. Tá certo? Os homens estavam descobrindo certas coisas e começaram a descolar um pouco da igreja na época. Tá? E aí eles começaram a exagerar também, começaram a entender o materialismo como se fosse uma única verdade. Então ali nós vemos cientistas na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, todos eles trabalhando, mostrando, tentando descolar a parte religiosa da ciência. Porque até então, até o começo do século XIX, a ciência, vamos dizer assim, a medicina, todas as outras ciências, a física, elas estavam muito misturadas com a religião. Quer dizer, se um cientista falava assim, ó gente, o corpo humano, ele tem 2 artérias que saem do coração. Aí um padre lá na igreja, no Vaticano, fala, não aceito isso. Tá certo? Porque aqui dentro não tem artéria, não tem nada. Então, quer dizer, a ciência começou a descolar um pouco. E aí começaram os exageros. Tá? Aí veio, por exemplo, em meados do século XIX, apareceram muitos filósofos pregando o quê? O materialismo. Tá? Falando que Deus não existe, que Deus era uma besteira, que é a coisa toda. E aí, em 1804, nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail, na França, tá? Que viria a ser, mais na frente, o conhecido Allan Kardec. Então, qual foi a missão de Allan Kardec? Foi justamente trazer de volta a pureza da doutrina cristã, que existia até então, até os anos 300 depois de Cristo. Como nós sabemos, no ano de 300 depois de Cristo, o que aconteceu? Apareceu lá em Roma um imperador que se chamava Constantino. E esse imperador, gente, ele estava vendo que o Império Romano estava declinando. Tá? A política, tudo está declinando. Eles não estavam tendo uma sustentação política. Por quê? Lá naquele circo, vocês já ouviram falar em Coliseu, aquelas arenas romanas, onde o pessoal gostava de matar cristão? Então eles punham o cristão lá dentro e soltavam os bichos lá para comer, para matar e fazer aquele rolo todo. Então, quer dizer, esse era o divertimento do povo lá em Roma. Então tinha uma política lá que o pessoal falava assim, a política nossa aqui é o quê? É pão e circo. É mais ou menos igual o Bolsa Família que tem hoje em dia. Tá? Então a deles lá era pão e circo. Então o que aconteceu? O Império Romano estava caindo, em descrédito, e aí o Constantino ele teve uma ideia lá brilhante de institucionalizar o cristianismo. Tá? E aí ele inventou uma história lá que ele viu no céu uma cruz escrita assim, em latim, in hoc signo vinces. Estava escrito assim, por esse sinal vencerás. E aí o que ele fez? Ele tirou as águias daquelas bandeiras romanas e colocou uma cruz. E falou, a partir de então agora os deuses nossos vão ser todos abolidos. E nós vamos seguir o quê? O cristianismo. Mas aí é o tal negócio. Como todo político, ele tinha que controlar o negócio. Aí eles criaram a Igreja Apostólica
romana, católica apostólica romana. Mas aí eles coçaram a cabeça, gente, mas é o tal negócio, nós estamos institucionalizando a igreja, tá, o cristianismo, mas como é que nós vamos controlar o povo? Aí um sujeito lá teve uma ideia brilhante, falou assim, ó, vamos jogar a culpa no povo. Aí o Constantino perguntou, mas como que nós vamos controlar essa culpa que nós vamos implantar na cabeça do ser humano, dos cristãos? Aí o outro lá teve a ideia, nós vamos institucionalizar o quê? O confessionário. Aí eles criaram a instituição do confessionário dentro da igreja, que é onde o sujeito vai lá, quem já foi católico aqui? A maioria, né? Eu também já fui, eu fiz a primeira comunhão, e na primeira comunhão eu tive que confessar com o padre. Tá? Aí eu sentei lá naquela cadeirinha, e o padre lá fala, ó, seu padre, meus pecados, não, você reza um Pai Nosso, Ave Maria, aquela coisa toda. Então, quer dizer, eles começaram a controlar o quê? A nossa culpa. Tá? Era uma forma de controle que a igreja tinha sobre todos aquele pessoal lá, os fiéis. E aí começou aquele rolo, chegou lá para o ano 1000, eles resolveram começar a fazer guerra lá com os árabes. Aí inventaram lá a cruzada. Ó, quem for para a cruzada vai ficar com todos os seus pecados abolidos. Quer dizer, se você matou 20 pessoas, se você for caminhar para as cruzadas e lutar ao lado dos soldados do Cristo, entre aspas, vocês vão ter todos os pecados de vocês cancelados. Então, quer dizer, os reis aproveitaram. Opa, beleza, vamos aliviar a consciência. Aí cada um mandou um tanto de soldado lá para as cruzadas, e começou aquela matança, gente, que durou anos, mais de 100 anos, olha só, gente, uma matança indiscriminada. Não é à toa que hoje os árabes lá têm uma reserva contra os cristãos ocidentais, porque a lambança começou há mais de 1000 anos, quase 1000 anos atrás. Tá? E começou, e quem instituiu isso foi um papa, o nome dele era Gregório, ele que inventou as cruzadas. Tá, para poder, como hoje, por exemplo, nós temos lá alguns países que começam a fazer guerra para poder arrecadar dinheiro. Na igreja, naquela época, foi a mesma coisa. Tá? Então aí começou isso tudo. Olha só, aquele edifício, aquele templo que o Cristo levantou de amor, olha só, de amor, de perdão, fazer aos outros aquilo que vocês gostariam que fizessem a si próprios. Isso foi o Cristo que falou. Então, tudo isso que o Cristo falou, gente, foi deturpado por questões políticas ao longo de séculos. Foi deturpado. Tá? Aí passou mais 500 anos, as cruzadas acabaram, mas eles inventaram o quê? Inventaram a Inquisição e começaram a perseguir todo mundo que não era católico. Olha bem, não é que não era cristão, não. Porque na época ainda não tinha igreja reformada. Tá certo? A reforma ela veio depois. Tá? Que começou o pessoal protestando, aí criou a igreja protestante e tal. Mas quer dizer, eles começaram a perseguir todo mundo que não era católico. Aí um sujeito lá, que foi a reencarnação de Allan Kardec, tá? Foi uma reencarnação dele, o nome dele era João Hus, com H, Hus, tá? Esse sujeito, ele era tcheco, nasceu na Tchecoslováquia, tá? E foi o primeiro que deu o grito, falou, gente, isso está errado, está errado, está errado, tem que parar com essa matança, a igreja não pode ficar dando palpite na ciência, ela não pode ficar dando palpite na política. Aí o que eles fizeram com esse John Hus, ou Jan Hus, que é o nome em alemão? Passaram fogo nele, literalmente. Pegaram ele, fizeram lá um julgamento daqueles que eles gostavam de fazer e meteram fogo nele, morreu queimado. Segundo Chico Xavier, essa aí foi uma das reencarnações de Allan Kardec. Certo? Então, quer dizer, ele já começou lá atrás. Tá? Já foi o primeiro a ser queimado. Em nome de uma reforma na igreja. Porque ele queria só reformar a igreja, nada mais. Aí passaram mais ou menos quase 100 anos e entrou Lutero, um alemão. Falou também, ó, isso aqui está errado, nós temos que imprimir a Bíblia na língua de cada um e parar de ficar rezando missa em latim,
Porque o povo tem que entender o que é a missa. E tem que entender o que está escrito lá na Bíblia, no Novo Testamento. Então Lutero falou, ó, vamos traduzir a Bíblia. Ele foi o primeiro que traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Mas depois pegaram os livros dele e queimaram tudo. Tá certo? Mas foi o primeiro que protestou. Tanto é que a igreja luterana, você já ouviu falar em luteranismo? Igreja luterana foi a primeira igreja reformada, vamos dizer assim, protestante. Foi aí que começou os protestantes. Abriu uma outra facção. Tá? Oi. Na época da Inquisição também, os médiuns morreram Ah, opa! assim, aos montes, né? Não, tá doido. Isso. Essa lembrança aqui também, porque aí além de matar todo mundo que não era cristão, na Inquisição, que não era católico, eles começaram a perseguir os médiums. Tá? E naquele tempo os médiums era aquele pessoal que fazia cura, aquelas mulheres que mexiam com raiz, as raizeiras, benzedeira, que é a coisa... Isso. Aí começaram a passar fogo em todo mundo. Tá? Aí todo mundo ficava com medo. Tá? Mas aí veio Lutero também, que tentou acabar. Muita gente que era médico foi lá para a Alemanha correndo desse povo. Tá certo? Então o que aconteceu, gente? Olha só, aquela árvore belíssima do cristianismo, aquele templo que o Cristo levantou de amor, de fraternidade, de concórdia, de perdão, foi o quê? Foi todo conspurcado, foi todo sujo. Aí o que aconteceu? O Cristo falou, bom, agora está na hora. Aí convocou lá o espírito que seria Allan Kardec. Tá? Falou, ó, Kardec, eu vou te passar essa missão aqui, porque você é um sujeito inteligente, metódico, é só você para tocar isso aqui. E aí ele perguntou, mas onde que eu vou nascer? No Brasil? Não, você vai nascer na França. Porque se você nascer no Brasil, não vai virar nada. Quer dizer, virou depois. Tá? Mas naquele momento ele tinha que ter nascido na França. Tá? Por quê? Porque a França era o lugar que tinha cultura do mundo. Tá? Onde estava reservado toda a cultura do mundo era na França. Então tinha que ser lá. Aí Kardec nasceu, aí passou um tempo, ele já estava lá com mais de 40 e tantos anos, e ele começou a investigar aqueles fenômenos que o pessoal falava, ó, batida na mesa, a mesa gigante, a mesa se movendo, entendeu? Era barulho no telhado, barulho na parede. Ele falou, vamos ver o que é isso. E aí ele começou a investigar. E ele achou muito interessante que naquela investigação, ele viu que tinha por trás daqueles barulhos uma causa inteligente. Como? Porque ele perguntava determinadas coisas e aí a mesa fazia um barulho assim, ó. Aí ele perguntava, você é um espírito, alguma coisa assim? Aí a mesa, ó, se for sim, você bate 2 vezes, se for não, bate uma vez só. Aí a mesa. Aí ele falou, bom, agora aqui nós vamos ter que colocar isso dentro de uma metodologia. Tá? Como ele era um sujeito que era muito instruído, era um professor emérito, tá certo? Então aí ele transformou aquilo de uma forma científica. Ele fez aquela investigação e jogou aquilo ali, a metodologia científica, para poder comprovar as coisas. E aí, gente, começou a doutrina espírita, a codificação da doutrina espírita. Na realidade, gente, a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, ela veio para quê? Para poder limpar, olha só, gente, limpar aquele templo que tinha virado cristianismo. Aquela lambança, aquela coisa toda cheia de gente morta, cheia de esqueleto, aquela igreja toda, você entendeu? Cheia de corrupção, que virou aquela ideia maravilhosa do Cristo. A doutrina espírita veio para fazer uma limpeza. E foi feito. Quer dizer, ela extraiu de tudo aquilo do Evangelho do Cristo, da moral cristã, da moral do Cristo, ela extraiu essa beleza que é a doutrina espírita. Quer dizer, ela resgatou o cristianismo primitivo, que é o que nós estamos vivendo aqui. Ó. Esse momento aqui, gente,
Esse tipo de reunião que nós estamos tendo aqui era o mesmo tipo de reunião que existia no primeiro século depois de Cristo. Tá? Lá na Grécia, naquela região, é isso aqui, ó, reuniãozinha assim, ó. Entendeu? A gente lia lá, o sujeito lá lia o Evangelho, o Novo Testamento, fazia um comentáriozinho, igual eu estou fazendo aqui, tá certo? Aí depois passar para o trabalho de cura, de passes, fluidificação das águas. Você entendeu? Então o que nós estamos fazendo aqui, gente, é o que acontecia há quase 2000 anos atrás. Tá certo? É essa conversa que nós estamos tendo aqui, ó. Simples, sem cruz, porque não tinha cruz, viu, gente? Aquele símbolo do Cristo lá na cruz, é que lá foi invenção do catolicismo. Tá certo? Mas não tinha nada. Às vezes eles não tinham nem um lugar para ficar, uma casinha de pau a pique. Tá certo? Não tinha nada escrito, não tinha retrato de ninguém, não tinha foto, não tinha nada. Não tinha pintura. É isso aí, ó. A aguinha em cima da mesa lá, ó. Depois ia lá o pessoal lá, os médios lá, ia lá dar um passe lá na turma e pronto. Isso era o cristianismo. E a doutrina espírita, olha bem o que eu estou falando, a doutrina espírita é simplesmente isso, mais nada. Não tem ritual, não tem vela acesa, não tem retratinho na parede. Aqui está o Chico na parede, mas tudo bem, aqui é a casa dele. Tá? Não tem casamento, não tem batizado. Tá? Ah, mas eu vi lá no Centro Espírita em São Paulo, não sei aonde, fulano casando dentro do Centro Espírita. Ó, gente, pode ser qualquer coisa, mas não é doutrina espírita. Tá? Porque muita gente fica falando assim, ó, não sei o que é. É uma coisa esquisita lá, qualquer. Mas espiritismo, gente, é só isso aqui, ó. Vocês estão vendo. Tá? Tem nada. Não tem gente fantasiada, vestindo paramento, não tem povo pondo trem na cabeça, não tem nada. Não tem vela acesa, não tem nada. O povo fala assim, espiritismo kardecista. Não existe esse termo espiritismo kardecista. Espiritismo é espiritismo. Tá? Não precisa falar que é kardecista. Tá? Porque só existe um espiritismo. É esse que Allan Kardec codificou. O resto, eu não sei o que é. Mas não é espiritismo. É uma mistureba. Coisas do Brasil. Tá? Por isso que o espiritismo, gente, ele proliferou, foi aonde? Foi na França? Não. Porque o povo lá é muito certinho. Vocês já viram robô? Tudo assim, ó. Tá? Então é claro que lá na França tem menos espíritas do que vocês imaginam. Para você achar um centro espírita lá em Paris, você tem que pegar uma lupa. No Google lá, ó, você acha 1, 2. Tá? Sendo que aqui em Uberaba, ó, só nesse pedaço que vocês estão aqui, ó, nesse bairro, tem mais de 30. Tá? Só aquela rua ali, ó, pegando a rua, essa avenida aqui, mais a rua Dom Pedro I, tem uns 5 centros espíritas ali. Tá? É bem diferente. É por isso que aqui tem toda essa beleza que vocês estão vendo. Tem Umbanda. Umbanda é espiritismo? Não. Umbanda é uma religião formal? É. Tá? É uma religião. Mas não é espiritismo. Tá? É um sincretismo que mistura igreja católica, mistura não sei o quê, mistura um monte de coisa. É uma religião respeitável? É. Ajuda muita gente? Ajuda. Tá? Mas não é espiritismo. Tá? Assim como a igreja católica não é espiritismo, assim como a igreja evangélica também não é espiritismo. Tá? Deu para entender, gente? O que é o Consolador prometido? É isso que nós estamos vivendo aqui, ó. Nós estamos vivendo o Consolador. Tá? É isso que nós estamos vivendo. E o grande consolo é o que a doutrina espírita traz para a gente, né? Que é a continuação da vida, Isso. a comunicação com os espíritos. Boa lembrança. Então, qual foi o objetivo de Allan Kardec na codificação da doutrina espírita?
para que a doutrina espírita ela servisse de ponto de apoio para as outras religiões formais. Olha só que beleza. Porque a maioria das religiões formalistas que existem no mundo, por exemplo, as mais respeitáveis são a Igreja Católica, Protestante, o Islã, os muçulmanos, que é uma igreja também, que é uma religião, tá certo? Todas elas, a hora que morreu, acabou. Eles não sabem para onde vai. E a doutrina espírita, o que ela faz? Ela simplesmente levanta o véu, esse véu que traz com a morte, que é a morte. Então você vê, por exemplo, eu lembro, por exemplo, quando eu estava fazendo a primeira comunhão, que o padre falava assim, agora vocês vão estudar os mistérios da fé. Vocês lembram disso? Os mistérios da fé é onde a doutrina espírita entrou com o livro dos espíritos e já levantou tudo aquilo ali, deixou de ser mistério, porque explicou tudo. Tá certo? Então a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, tá? Para consolar as demais religiões, para servir de apoio a essas religiões. Por isso que a doutrina espírita não pode ser considerada uma religião, embora seja uma ciência de quê? Com caráter religioso, tá? Porque a gente está reunindo, mas falar assim, ó, eu sou espírita, não é. Eu sou espírita, mas a minha religião eu não tenho. Tá? Entenderam, gente? Embora seja considerada, né? Não é, considerada. No censo, por exemplo, lá o censo lá do governo, ele colocou o espiritismo como religião. Tudo bem, não tem problema, é só uma questão de palavras. Isso. Mas, assim, se a gente for olhar na intenção do Kardec, não era para ser. Tá? Mas aqui no Brasil ela virou um movimento religioso. Tá certo? Dentro do Brasil. Tá? Por exemplo,